no Gigante de Arroito. Segue a invencibilidade do Fortaleza na temporada. Fim de papo! Rosário Central no jogo. Rosário Central 1. Fortaleza também 1. Vamos nós. Prorrogação no ar. A bola para de rolar do gramado, continua rolando no seu rádio, também no YouTube, final de jogo. 8h54 da noite, 1 pro Rosário Central, 1 pro Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Fim de papo, tudo igual. O jogo da volta é quarta-feira, Arena Castelão, para saber quem é que avança e vai às quartas da competição para encarar Bragantino ou Corinthians. Vantagem corintiana, primeiro jogo deu vitória. Fora de casa do Corinthians, 2-1. Semana que vem na Neoquímica Arena, eles definem quem vai para as quartas de final e espera o vencedor desse confronto. Por enquanto, na igualdade, 1-1. E a nossa primeira atração do prorrogação é campo de jogo, é Marta Negreiros. Jogadores tanto do Rosário Central quanto do Fortaleza seguem dentro de campo. Jogadores do banco de reservas também entraram. O goleiro do Rosário reclamando muito com a arbitragem ainda, depois desse empate em 1-1 nos primeiros 45 minutos deste confronto, deste duelo. Fortaleza que saiu na frente com o gol de falta de Marinho, logo após isso foi substituído. Depois, poucos minutos, 4 minutos depois, o Sanders deixa tudo igual no primeiro tempo. 1-1, Fortaleza traz um resultado de igualdade para tentar na Arena Castelão, onde vem sendo muito forte, conseguir mais um resultado positivo. A invencibilidade do tricolor do PC agora chega a 10 jogos sem perder. A última derrota, eu reforço, foi contra o Vasco da Gama no São Januário. De lá para cá, o Fortaleza só coleciona ou empates ou vitórias. E na Arena Castelão, aí sim faz muito mais tempo que o Fortaleza sequer empatou. Na Série A do Campeonato Brasileiro, nessa boa fase que o tricolor vive na competição, são 9 vitórias consecutivas. É o que o Fortaleza soma até este momento na temporada em casa, né, dentro da Arena Castelão. E o jogo decisivo, o jogo da volta, vai ser justamente aqui em Fortaleza na semana que vem, na próxima quarta-feira, também às 7 horas da noite, onde o tricolor tem a sua maior força, vai contar também com o apoio da torcida. Antes dessa partida, o Fortaleza ainda tem um compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro fora de casa, contra o Bragantino. Pode ser, inclusive, até o adversário tricolor na próxima fase da Copa Sul-Americana, caso reverta o resultado negativo que teve diante do Corinthians no jogo de ida. Mas, pela Série A, o Leão vai jogar em Bragança Paulista, por isso que a delegação tricolor, depois dessa partida de agora, não retorna aqui para a capital cearense em voo fretado. Eles vão direto para São Paulo fazer toda a preparação para este jogo lá em São Paulo. E aí sim, depois da partida contra o Bragantino, retornam para a capital cearense para focar e pensar nesse jogo de volta diante do Rosário Central. Muito bem, Marta Negreiros de olho nas informações, já ela participa mais do nosso prorrogação, hora da gente repercutir o que aconteceu de mais importante no jogo, placar final, 1-1, é hora de chamar o Wilton Bezerra. Bom, o segundo tempo praticamente inexistiu, né, WB? Tivemos um gol aos 3, um gol aos 6 e praticamente só. Depois do segundo tempo em especial, mas o Wilton fala com mais calma. Depois de 1 pro Rosário Central, 1 pro Fortaleza, com os senhores, o que joga com a verdade. Wilton Bezerra. Muitas vezes, dois times de futebol demonstram até boa vontade em campo. E a gente percebe até um esforço último. Mas o diabo é que isso acontece até por vontade. Somente por vontade. Não é porque existe uma condição de sobra para esbanjar energia, condição física. Eu fico pensando aqui, e só tenho essa explicação. Esse time do Rosário está também, assim como o Fortaleza, empenhado em duas competições. Deve estar reclamando a esta altura também que a carga de jogos é pesada. Aqui na Argentina, foi a América do Sul, é desse jeito, só pode. Quanto ao Fortaleza, eu nem tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. O rendimento do Fortaleza não foi esse que ele apresentou no jogo de hoje. Fortaleza é capaz de uma atuação 3 vezes, ora bota vezes nisso, daquilo que a gente observou desse empate de 1-1. Fortaleza, ele na verdade não jogou. O adversário é uma é uma quinta ou sexta força.
sexta força do futebol argentino. Então aqui, sem soberba, sem exagero, a gente não pode, naturalmente, ficar satisfeito ou reconhecer mérito nessa atuação do Fortaleza. Embora entre de novo aquele papo de que o empate de 1-1 tá bom, foi ótimo, sim. Se nós formos levar por esse lado da questão, por esse aspecto, tudo bem. Um ponto, traz para Fortaleza, resolve por aqui, o time já viaja, joga em São Paulo, eu compreendo perfeitamente. E algumas atuações bem abaixo só podem se dar, ou só puderam se dar, para o mesmo tipo de explicação. O Pochettino andou saindo do time, né? Via bem, arrebentando, lá em cima. Não tem jogado bem. Foi, inclusive, poupado do jogo que antecedeu a esse. Olha, o Pochettino é uma peça importantíssima do Fortaleza. É um divisor de águas pelo meio campo. Quando o Pochettino é substituído por uma produção abaixo do nível dele, então tem algum problema, além, naturalmente, daquilo que a gente já conhece, né? Questão da decadência e tal, ausência da equipe por alguns jogos, perda de ritmo. A gente tem que compreender por esse lado. Eu, pelo menos, vejo assim. O próprio Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco é um ponta do Fortaleza. É um ponta. O time não tem pinga. O Brits a gente já sabe que é isso. A defesa fez a sua parte. Mas o meio campo, não. O meio campo não teve aquele ganho que poderia ter. Só pode se levar em consideração que faltou mais perna e coração. Isso, perna e coração. Marinho fez o gol, saiu o Pikachu. Razoável. Jogador solidário, ajuda, mas cadê? Centroavante sacrificado. Não recebeu bola. Moisés entrou no segundo tempo, nem pegou na bola. Vejam a que ponta coisa. Nem pegou na bola. E foi naquele momento em que os dois times, não vamos colocar só o Fortaleza, fizeram modificações no atacado para mudar o curso da partida. Porque o segundo tempo, eu não sei o que dizer, como definir esse jogo. É como se fosse apenas um cumprimento, um protocolo. Vamos jogar os 45, bota mais 5 aí de desconto. Tá bom demais, ninguém é preciso fazer nada, ninguém se compromete com coisa nenhuma, porque os dois times simplesmente não conseguiram jogar. De resto, aquelas confusões que estão tornando o futebol uma coisa feia. Uma cobrança de bola parada, seja uma falta ou um escanteio, meu amigo, não dá para entender isso. Não dá para aceitar. Uma garra-garra interminável. E a maneira como o jogador se dirige para o juiz. No banco não é diferente. Mas teve uma cabeçada do Cardona no segundo tempo e só. Só isso. Nada. Absolutamente nada. Nem de um lado, nem do outro. E as modificações foram feitas. Eu estou falando do segundo tempo em primeiro lugar porque na primeira etapa ainda se teve, olhando no relógio, uns 20, 22 minutos, 24 minutos, de um jogo que prometeu pelos gols marcados, pela disposição das duas equipes, prometeu ser um jogo encardido. Eu já havia alertado para o seguinte, time argentino, por menor que seja, eles botam o coração no jogo. Muitas vezes eles são só coração. Só coração. Às vezes, tecnicamente, nem são essas coisas. Você vejam, fisicamente esse time deve ter problema, mas tem coração. Eles brigam, lutam, exageram até. Então foi isso que o Fortaleza encontrou. Mas aí eu pergunto, mas só esses os problemas? O Fortaleza, ele tem capacidade para superar obstáculos muito maiores do que esse. Mas não superou, não. Nós tivemos um gol de Marinho, meteu uma cobrança alta, forte, ele bateu, foi no gol. O goleiro estava adiantado, goleiro do time do Rosário, e a bola acabou o encobrindo. 1-0 para o Fortaleza, nada mais animador, casa do adversário, 1-0, aí dá para você, né,
como treinador, jogadores. Poxa, agora vamos botar no chão, vamos distribuir aqui as mercadorias na calçada para fazer negócio. Vamos aqui negociar uma paz que nos interessa. Mas, infelizmente, ficou apenas na ilusão. Apenas na ilusão. Então, vamos aqui para ilustrar, não é? Para não dizer que eu não falei do jogo, ao gol de Marinho, 2 minutos do meu relógio. Mas disseram 3, então tá bom. Ninguém briga por causa disso. WB? Mas não briga de jeito e qualidade. Por 4. WB? Não é? Pois não. Não, é porque essa história do 2 e 3 é muito curioso, porque de fato foi aos 2 minutos. 2 minutos e alguma coisinha. Só que a FIFA, ela conta assim, se o gol foi aos 2 minutos e 40 segundos, ela conta 3 minutos. 3 minutos. Se o gol foi 40 segundos, ele bota 1 minuto. Né? Ele Fecha a nota. Arredonda pra cima. Pronto, arredonda. Boa. E até melhor que seja assim mesmo. Você que tá atrás, esse negócio de minutos, segundos, milímetros, centímetros, isso fica pros gols. A lei do impedimento, que ninguém entende mais nada. É lista de todo jeito. Eu não sei dizer coisíssima nenhuma mais. A regra é uma porcaria e que tem feito um mal tremendo ao futebol. Mas então lá, 3 minutos, Marinho, o míssel, não é, aleatório, e ele só fez isso no jogo, porque depois ele saiu machucado, entrando no seu lugar, o jogador Pikachu. Antero Neto, de volta e ó, com aquele gogó, ó. É para quem pode, meu filho. Vamos ao gol.